Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter, lhes diz: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Estou aqui para contar um caso, um fato, uma história, um acontecimento, uma história da roça, a história de Jairo Bonfim. Mas antes, eu gostaria que todos vocês pudessem dar um like, se inscrevam no meu canal e assistam o canal no YouTube, canal de Renato Vasquez, ator, histórias. Renato Vasquez, sax alto. E vamos para mais uma história da roça, a história de Jairo Bonfim. Renato Vasquez lhes diz: Jairo nasceu no ano de 1953, na cidade de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo. Seus pais, seu José Bonfim e Dona Olívia Bonfim, tinham um sítio muito próximo à cidade de Barra de São Francisco, um sítio enorme que o transformaram em uma colônia onde moravam toda a família Bonfim. Jairo, um dos filhos de seu José e de Dona Olívia, já com seus 30 anos de idade, casou com Maria de Lourdes e se mudaram para o estado do Rio de Janeiro e passaram a morar em Duque de Caxias, onde viveram por muitos anos no Rio de Janeiro. Seus pais, já de idade, antes de falecerem há alguns anos atrás de Covid-19, mais precisamente no ano de 2022, dividiu as terras que possuíam, uma parte para cada filho, deixando uma parte da herança, uma parte da sua herança, uma das suas casas que eles possuíam na colônia de casas, para o seu filho Jairo e Maria de Lourdes, que até então moravam no Rio de Janeiro. No ano de 2022, após a morte de seu pai, seu José Bonfim, e sua mãe, Dona Olívia Bonfim, Jairo e sua esposa Maria de Lourdes vieram morar na casa deixada de herança pelo seu pai em Barra de São Francisco, onde Jairo nascera. A casa precisava de uma boa reforma e uma boa limpeza em volta da casa, na qual, em volta da casa, havia muitos pés de manga. Já havia alguns meses que Jairo havia voltado e estava morando com sua esposa, Maria de Lourdes, na sua pequena casinha, na colônia de casas que seus pais haviam deixado como parte da herança para Jairo e seus outros irmãos. A família Bonfim era muito conhecida na região devido à colônia de moradores, todos da família Bonfim, e por trabalharem na extração de pedras, quebrando pedras, os chamados de cabouqueiros.
já havia se adaptado com a nova vida que estava levando ali na roça, sempre alegre e brincalhão, brincalhão mesmo, com seus parentes, amigos e vizinhos. Afinal, ele, Jairo, nasceu ali na roça, conhecia todos ali. Com seus 71 anos de idade, Jairo, experiente e acostumado com o serviço pesado, resolveu cortar e podar algumas árvores e alguns pés de manga que havia em volta de sua casa para obter mais espaço no quintal e dar melhor claridade na sua área. Foi quando Jairo resolveu cortar um pé de manga de uma altura de mais ou menos 10 metros de altura, que ao seu ver estava tomando muito espaço e que, quando ventava, caía muitas folhas no chão, sujando todo o seu quintal, toda a sua área. Ele, Jairo, pegou uma machadinha e uma corda, subiu naquele pé de manga de mais ou menos 10 metros de altura, cheio de galhos e folhas, e começou a cortá-lo. Jairo estava muito contente naquele dia. Já em cima do pé de manga, começou a cantarolar e assoviar, e assim foi cortando os galhos com a sua pequena machadinha. Faltava muito pouco para Jairo terminar de cortar o pé de manga, quando de repente Dona Maria de Lourdes, esposa de Jairo, chegou da rua, porque na roça quem vai para a cidade chama de rua, como é chamado pelo pessoal da roça, e viu Jairo em cima do pé de manga, naquela altura de mais ou menos 10 metros, sem nenhuma proteção. Ela, Dona Maria de Lourdes, quando viu aquilo, colocou as mãos na cabeça e gritou assustada: "Pelo amor de Deus, Jairo, desce daí! Pelo amor de Deus, Jairo!" Ela gritou para que Jairo descesse dali e parasse com o corte do pé de manga. Ela, Maria de Lourdes, alertou que Jairo corria um grande perigo e poderia cair dali. Dona Maria de Lourdes continuou com as mãos na cabeça e gritou pelo amor de Deus, para que ele descesse dali. Mas Jairo não a ouviu e acabou rindo e ainda tirou algumas selfies em cima de um galho, o galho mais alto do pé de manga, com a machadinha na mão, fazendo menção de que estava cortando o galho. Dona Maria de Lourdes gritou mais 2 ou 3 vezes para que Jairo descesse e ele não a ouviu. Assim que Dona Maria de Lourdes virou as costas e entrou para dentro de casa, Jairo continuou cortando aquele enorme galho que já havia começado a cortar. Faltava muito pouco mesmo, para terminar de cortar o galho. Jairo estava em cima do pé de manga, trabalhando sem sequer estar amarrado a uma corda, como proteção e para a sua segurança. A confiança em si de que não cairia de cima do pé de manga era tão grande mesmo, porque Jairo Bonfim
estava acostumado a fazer esse tipo de poda, que era o que ele mais fazia no seu dia a dia, quando estava trabalhando, podando árvores nas ruas do Rio de Janeiro, pela Prefeitura de Duque de Caxias, que não se preocupou em utilizar alguns equipamentos de segurança que era necessário para a sua segurança. Afinal, ele não trabalhava mais na prefeitura, porque quando ele trabalhava na prefeitura, Jairo usava todos os equipamentos de segurança necessários e nunca havia sofrido um pequeno arranhão, um acidente ou uma queda. Mas em casa, em casa é diferente. Em casa é diferente. Não tinha nenhum técnico de segurança, não tinha nenhum técnico em segurança ou cipeiro da área para fiscalizá-lo e obrigá-lo a usar algum equipamento de segurança, a não ser a Dona Maria de Lourdes, que quando chegou da rua, viu Jairo em cima do pé de manga, naquela altura, e pediu para que ele descesse. O pedido de Dona Lourdes para que seu Jairo descesse daquele enorme pé de manga de mais de 10 metros de altura foi em vão, porque ele, Jairo, continuou cortando aquele enorme galho. Seu Jairo, com a sua pequena machadinha, continuou cortando o galho. Continuou cantarolando e cortando o galho. Ele estava cortando o galho por debaixo do galho, quando de repente, o enorme galho caiu de lado, derrubando o Jairo de uma altura de mais de 10 metros, no qual Jairo caiu no chão e morreu quase que instantaneamente. Uma tragédia que aconteceu com Jairo. Assim que Dona Maria de Lourdes virou as costas e entrou para dentro, Dona Maria de Lourdes ouviu aquele grito e um barulho enorme e saiu correndo de dentro da casa para ver o que havia acontecido. E ao sair, viu Jairo caído no chão, todo ensanguentado e já quase sem vida. Foi uma tragédia que poderia ter sido evitada por Jairo Bonfim, se ele tivesse ouvido a sua mulher, Maria Bonfim, o havia alertado sobre o perigo e risco que estava correndo de cair de cima do pé de manga. Os bombeiros foram acionados, os bombeiros foram chamados para socorrer Jairo, mas nada puderam fazer para salvá-lo. Por ironia do destino, quando os bombeiros chegaram no local do acidente, Jairo já estava morto. Essa é a história de Jairo Bonfim, uma tragédia. Renato Vasquez, o ator, o atleta, o intérprete, o repórter.